Então, nós temos aquelas pessoas que estão caídas dentro da igreja, fazendo a obra, elas estão caídas espiritualmente, e não se dão conta disso, porque o fato delas estarem ali no dia a dia, fazendo a obra, fazendo o trabalho, dá aquela sensação de que elas estão de pé. Elas caíram, mas pensam que estão de pé. Eu li aqui algumas semanas atrás, uma carta de uma obreira, um e-mail de uma obreira, que estava em uma das caravanas, foi uma obreira lá de Belo Horizonte, na primeira vigília que nós tivemos em janeiro, em Belo Horizonte. Ela me escreveu dizendo: bispo, eu fui para a vigília, não para trabalhar de obreira, mas eu fui para ver o resgate, eu queria ver os demônios sendo arrancados das pessoas que estavam retornando, eu queria estar lá para presenciar aqueles demônios sendo envergonhados e aquelas pessoas retornando para o Senhor Jesus. Mas qual não foi a minha surpresa? Porque quando o Senhor começou a falar, o Espírito Santo falou comigo, e parece que eu era a única pessoa que estava ali. Em meio às milhares que ali estavam, eu me senti como se fosse a única, como se Deus estivesse falando só para mim naquele momento. Porque quando o Senhor falava de malícia, de maus olhos, eu refleti sobre a minha vida, e eu vi que eu era essa pessoa. Fazia a obra, estava fazendo a obra, mas caída, e eu não percebia que estava caída, mas eu vi o pastor com maus olhos, eu vi os outros com maus olhos, eu julgava, eu criticava, eu condenava, mas colocava o meu uniforme e ia trabalhar normalmente, como se tudo estivesse bem, como se eu estivesse, como se eu tivesse condições de estar ali, como se eu estivesse vivendo em comunhão com Deus. Eu não percebia que eu estava caída. Foram as palavras dela: eu estava caída mesmo fazendo a obra. Então, tem esses dois tipos de caídos: os que estão lá fora, que voltaram definitivamente para o pecado, estão fazendo as coisas piores do que faziam antes, e temos aqueles que estão caídos, mesmo fazendo a obra, mesmo usando o uniforme, mesmo estando ali no dia a dia, mas que caíram, estão caídas interiormente e não se deram conta disso. Isso é terrível.